Vocês conheciam o Djalma e o Abner? Uma salva de palmas para esses dois abençoados. Obrigado. Glória a Deus, gente. Vocês estão bem? Nossa, imagina quando vocês estão mal. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje nós estamos aí encerrando a série de mensagens que nós começamos. Hoje é o 5º domingo, né, dessa série Uns aos Outros. Então hoje nós finalizamos essa série e espero que você esteja sendo edificado, né, durante ela, né? Quem já pegou pelo menos uma dessas mensagens aí, levanta uma das suas mãos. Glória a Deus. A gente está organizando ali para deixar disponível, né, todas as mensagens no nosso canal do YouTube, para que você possa depois assistir, compartilhar com alguém, né, relembrar de alguns princípios, ou até mesmo assistir uma delas que você possa ter perdido. Mas a gente vai relembrar aqui essa série. Ao longo dessa série a gente tem visto alguns fundamentos essenciais para a vida em comunidade, aquilo que nós chamamos de mandamentos de reciprocidade. A gente começou no primeiro domingo falando sobre a base dessa série, que é o amor que Jesus apresenta, que nós devemos sentir pelos uns aos outros. Ele não é uma base... Não é somente amar como nós amamos a nós mesmos, ele fala amar como eu vos amei. Ou seja, ele eleva o nível do amor, né? Nós aprendemos lá nesse primeiro domingo muito sobre essa resposta, que a nossa resposta ao amor que nós recebemos do Senhor precisa ser amar as pessoas como um ato de responsabilidade. Não somente como um sentimento, ou não somente com atitude, precisa ser incorporado como uma responsabilidade de alguém que recebeu algo de Cristo Jesus, né? Então naquela semana a gente falou muito sobre ora a gente estar servindo e ora a gente ser servido, você amar e ser amado, você poder oferecer ajuda, mas em algum outro momento você receber ajuda, né? Eu estava fazendo uma visita para algumas visitas essas últimas semanas ao longo dessa série, e uma delas eu fui visitar uma pessoa que, sabe quando você faz uma visita pastoral, mas que você nem fala nada, você nem precisa falar nada, a pessoa mesmo falou, contou a história, reconheceu que estava errado, chorou, confessou, eu só fiquei só assistindo o processo que o Espírito Santo estava fazendo. Então, tem gerado aplicação prática, né? E essa pessoa falou para mim: Marco, eu precisava de uma ajuda em uma área específica com o meu filho, e normalmente eu tenho dificuldade de receber, porque assim, né, a gente até falou isso no Tadel, e abrindo um parênteses aqui, esse Tadel foi dessa semana que passou, foi a última semana do mês, e toda terça-feira, que é a última do mês, a gente faz presencial o Tadel, que é o treinamento de liderança, que o pessoal sempre fala aqui no Paz News. E foi presencial, e o Denis e a Normeide lembraram de vários elementos dessa série que nós estamos aprendendo, né? Então tinha aqui uma bacia, tinha aqui um saco de batatas, que a gente falou um pouco sobre isso, purê de batatas. A gente falou um pouco sobre essa questão de você oferecer algo e de repente você dar e receber. E aí então só um parênteses para te encorajar a participar do Tadel. Nessas próximas semanas vai acontecer online às 20 horas, a gente manda o link lá no grupo da igreja. Mas o que eu quero trazer é quando nós ouvimos a mensagem e aplicamos. E essa pessoa falou para mim: Marco, eu não receberia essa ajuda normalmente, porque tem essa dificuldade, né? Parece que para mim é um sentimento de fracasso. A gente falou muito na célula, fomos muito edificados sobre isso, inclusive. E aí ele estava aprendendo que rejeitar a ajuda de alguém, você pode estar sendo uma obstrução no processo de manifestação da vida de Cristo na comunidade. E ele falou: eu lembrei da mensagem, eu lembrei da série que nós estamos aprendendo, e eu aceitei aquela ajuda, porque de fato naquele momento eu estava precisando. Então essa ideia de uns aos outros, que é o alelon, né, esse termo que significa uns aos outros, é entender que uma hora eu vou estar servindo, outra hora eu vou ser servido, eu vou amar, eu vou ser amado, mas esse amor precisa ser com o nível de amor que Jesus coloca, que é como Ele nos amou, então como um ato de responsabilidade. No segundo domingo nós falamos sobre a guarda, que é a proteção, a unidade e a paz da comunidade, é uma forma de proteger a comunidade, né? Então a gente falou um pouco sobre o confronto que Paulo faz lá em Filipenses capítulo 4, para Evódia e Sintique, duas mulheres
que estavam causando divisão dentro da igreja. Ele fala para elas terem a condição de pensarem sob a mesma ótica quando o assunto era o reino. Ele usa a palavra froneu, que significa essa disposição prévia de nós nos submetermos a um acordo, de nós termos essa condição de não somente o perdão que é liberado unilateralmente, mas nós olharmos para a reconciliação bíblica, que nos dá minimamente condições de estarmos sob um mesmo acordo, sob a ótica do reino dos céus. Então, de não deixar e não se acostumar ou se confortar, se satisfazer em eu perdoei, mas não quero ver nunca mais, você entender em níveis de relacionamento que vão exigir de nós esse tema de reconciliação, que depende obrigatoriamente do arrependimento do outro. A gente falou na semana 3 sobre a toalha e a bacia, que é sobre serviço e humildade. O maior exemplo desse serviço e humildade foi o próprio Jesus, que lava os pés dos discípulos, mesmo sabendo que um deles iria trair, os outros iriam negar, iriam fugir, sumir quando fossem pressionados, mas Jesus ainda assim lava os pés dos discípulos, mostrando um princípio de serviço e de humildade, que nós precisamos ter, considerando que uma outra pessoa pode saber mais do que eu, em várias áreas, e isso é humildade, né? E por fim, na semana passada, falamos sobre combustível, né? Tomando muito como base a vida de Barnabé, falando sobre edificação, encorajamento e oração, né? Que esse mandamento de uns aos outros, ele funciona como esse combustível que gera dinamismo, que gera movimento, né? Quem já não foi encorajado por alguém, já não foi que não foi edificado pela fala de alguém, que foi de fato, recebeu uma oração, né? Eu estava ali com o seu Alcindo agora orando por ele, que ele vai passar por um processo cirúrgico. Isso é nós nos posicionarmos como uma célula. Por isso que é importante você estar envolvido numa célula, porque às vezes você está precisando de edificação, mas você está isolado, você está precisando de ajuda, mas você não tem convívio, e aí por conta disso, as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem o que está passando. Então nós estamos desenvolvendo, gente, nós não somos perfeitos. Ontem no café com o pastor, nós estávamos aqui, né, algumas pessoas que eu estou vendo o roxinho aqui, que estavam aqui ontem, nós estávamos falando sobre isso. Nós vamos errar com vocês, nós vamos falhar como liderança, mas o nosso intuito é gerar um ambiente de comunidade que proporcione crescimento, né? Então, eu estava falando sobre eles, alinhando a expectativa, e só para descontrair aqui, vocês estão olhando muito sério para mim. Ontem eu estava falando, né? Eu fui fazer o café com o pastor não pôde estar aí, e algumas pessoas brincaram comigo com muito amor, falando assim que ia ser pastor com café com pastor genérico. Falaram isso? Aí, uma pessoa falou para mim, mas Marco, o genérico faz o mesmo efeito e ainda é mais acessível, né? Falei, não é tão ruim assim ser genérico, né? Aí outra pessoa me confrontou, falou, mas você não está tão acessível. Eu falei, deixa eu fazer só um café com o pastor, sem o pastor sênior da nossa igreja, mas é só para nós contrairmos, porque nós estávamos ali alinhando que nós vamos falhar, nós vamos errar com vocês em alguns momentos, mas o ambiente que nós queremos proporcionar, seja ele genérico ou não, é de nós gerarmos um ambiente de edificação, de aliança, de conexão. E se nós falamos na semana passada sobre combustível para a comunidade, hoje eu quero falar sobre aquilo que vai nos possibilitar continuar. Porque entrar em uma comunidade, entrar em relacionamento interpessoal, vai exigir de nós a habilidade para sabermos lidar com os erros e as frustrações que às vezes uma pessoa pode causar em nós, ou que você pode causar em alguém. E esses problemas, eles em algum momento vão surgir. Né? Você está caminhando numa comunidade, em algum momento alguém vai pisar no seu pé, alguém vai fazer algo que vai te incomodar, e eu quero acreditar que isso não foi intencional, né? Porque nós precisamos tratar ainda um pouquinho mais profundo, mas a gente às vezes machuca alguém porque a gente falou algo, não necessariamente a gente queria machucar, mas a gente machucou. E a questão é, se a gente está falando, o corpo de Cristo funciona como uma família, como é que você faz quando dentro da sua casa, na sua família, alguém pisa na bola? Você simplesmente, manda embora. Agora você vai embora. Seu filho pisou na bola com você, te desobedeceu, manda embora. Né? E a gente não faz assim, porque na verdade o que a gente quer, a gente ama, e a gente quer de fato que haja uma restauração, que haja de fato um reconhecimento de erro, haja um realinhamento de princípios, para que haja um ambiente
bom, agradável, prazeroso, que traga satisfação. Nós não podemos simplesmente descartar. As pessoas não são descartáveis, porque se nós também fôssemos ser descartados toda vez que nós erramos contra o Senhor, meu Deus do céu, onde nós estaríamos hoje? Então nós não estaríamos falando desse evangelho que é graça, que nos constrange, que nos ama. Quando nós falamos sobre isso, né, eu preciso trazer esse alinhamento para vocês, inclusive sobre esse tema, que seria algo que nós poderíamos chamar de uma manutenção. Na indústria a gente fala sobre ambiente de manutenção preventiva e manutenção corretiva, né? Eu sou da produção e eu gosto sempre de falar, prefiro a preventiva, porque a corretiva já aconteceu o problema, já quebrou, né? Aí eu falo para o meu par de manutenção assim, mas precisava ter quebrado, não podia ter tratado antes, não podia ter parado de uma forma planejada, porque é sempre uma briga ali da produção com a manutenção. Falar sobre temas como esse de forma preventiva vai nos ajudar a, quando passarmos por situações como essa, a gente não pare. Gente, tem muita gente que para de ir para a igreja, desanima, porque não conseguiu tratar um assunto que trouxe tanta ferida, que trouxe machucada. Às vezes a pessoa nem sabe que ela te machucou da forma como a outra está se sentindo machucada. Então nós precisamos falar sobre 3 temas que vão trazer a ideia de cura, que é sobre perdão, sobre disciplina e sobre restauração. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é sobre cura, né, que vai trazer o alinhamento desses 3, né? Basicamente o perdão, ele vai ser a resposta cotidiana às ofensas inevitáveis que nós teremos no convívio, né? E ele é a base da disciplina. Se nós falarmos de perdão de disciplina, né, de disciplinar alguém, sem estar com a base no perdão, nós corremos um grande risco de nós fazermos algo que seria mais como um juízo, ou como como que é a palavra que eu usei aqui? Como uma vingança, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses temas, mas o perdão precisa ser a base para a disciplina, e o perdão precisa ser a base para a restauração. Quando nós falamos de disciplina, que nós vamos detalhar aqui também, a disciplina é a resposta ao pecado que foi exposto, que apareceu, que pode contaminar uma outra pessoa, que pode te distanciar do Senhor. Né? Existem riscos que o pecado pode ter quando ele não é confrontado, quando ele não leva a pessoa ao arrependimento. Ele pode trazer um impacto, e um impacto negativo no lugar onde ele está inserido, seja na sua casa, na sua família, seja num próprio ambiente de igreja. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive a disciplina, eu diria que é o ato de amor mais difícil que a igreja exerce hoje, porque ela vai exigir de nós conversas difíceis, conversas profundas, vai exigir tocar em assuntos delicados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e por fim nós vamos falar sobre restauração, que é a resposta ao pecador arrependido que precisa voltar. Quando a disciplina alcança o propósito, a comunidade deve entender o nosso senso e o nosso papel de restauração. Restauração do quê? Restauração da pessoa com Deus, da aliança dela com Deus, da santidade dela com Deus, do relacionamento dela com Deus, principalmente essa restauração que nós vamos falar. Então, antes de nós darmos sequência aqui, eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos por um instante. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que traz exortação ao nosso coração, que traz, ó Pai amado, confronto à nossa forma de viver, ao nosso estilo de vida, mas eu oro para que nós tenhamos a nossa mente aberta, que estamos todos aqui para sermos edificados à luz das Escrituras, que o Senhor possa encontrar espaço em nosso coração para que a obediência à Tua palavra seja aquilo que direcione o nosso caminhar, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 13, nós vamos começar falando sobre perdão. Colossenses 3, 13 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Se Jesus ele estava elevando o nível de amor que nós devemos sentir pelas pessoas, Paulo está dizendo aqui que o nível de perdão precisa ser perdoar como Ele nos perdoou. Ou seja, ele eleva o nível também. E quando nós falamos sobre perdão, é natural nós pensarmos naquilo que aconteceu, nas ofensas passadas, em quem te ofendeu. Isso é super importante. Mas o que eu quero trazer hoje como foco é
preventivamente. Eu preciso entender que entrar em um relacionamento, participar de uma comunidade, me traz vários benefícios, me traz vários relacionamentos, me traz vários momentos bons e possibilita a manifestação da vida de Cristo. Mas eu preciso entrar em relacionamentos com essa disposição prévia de perdoar. Se eu sou pai, por exemplo, um dia eu quis ser pai, hoje eu sou pai de 2 meninas lindas, eu preciso entender a minha predisposição em perdoar, em ter paciência com elas. E eu falo delas, eu sempre vou falar delas. E hoje eu vou falar dela de novo. Vou contar uma história aqui só para edificar vocês. E é importante você ficar sensível com a sua vida no dia a dia, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, né, você quer ouvir muito um eis que vos digo, e o Senhor está falando eis que vos digo no dia a dia com você ali, com seu filho, com sua filha, dentro do seu casamento, e você está desatento, né? Eu estava voltando da célula quinta-feira, e aí eu falei eu quero falar sobre esse pensamento de disposição prévia de perdoar que nós precisamos ter, porque às vezes, ou melhor, constantemente você vai precisar colocar isso em prática. Nós estávamos saindo da cela e a Bela falou assim, entrou no carro comigo, falou, papai, pegou minha garrafinha de água da minha mochila, né, e falou assim, eu queria água. Eu falei, filha, não tem água aí, acabou. Mas eu queria água, porque assim, ela quer água, nós estávamos na cela, na casa do Jefferson, tem 450 litros de água na casa dele, mas ela quis água na hora que ela entrou dentro do carro. Que ela lembrou que ela precisava de água. E a hora que ela pegou a garrafinha, não tinha água. Eu falei assim, pai, eu quero água. Daquele jeito, eu falei assim, Bela, não tem água, eu bebi toda a água. Ela falou assim, mas você não deixou água para mim. Eu falei assim, mas eu não sabia que você ia querer água. Tudo bem. Passou. E conversando no carro, Bela, você foi no shopping com a mamãe, foi. E aí, vocês comeram lanche lá? Comemos. Você trouxe lanche para o papai? Ela falou assim, eu não sabia que você queria lanche, papai. Eu falei, menininha. O que eu estou querendo dizer? Entrar dentro de um relacionamento como pai vai me gerar em mim uma disposição prévia de perdoar minhas filhas. Nas vezes que elas falharem comigo, sabendo que ela vai falhar e eu vou aplicar disciplina com o intuito de proporcionar, de aperfeiçoar. Mas eu também vou falhar com ela também vai precisar me perdoar. Eu estou dentro de um casamento que eu vou precisar perdoar, vou precisar liberar perdão. Eu não tenho como entrar num relacionamento, participar de uma célula com essa predisposição mental de perdoar. Porque assim, o relacionamento e o contato com as pessoas vai gerar essa necessidade. Aí você fala assim às vezes, mas então eu vou me isolar. Porque já que ter contato com pessoas gera essa necessidade, eu vou me isolar. Mas isolar também não é um caminho. Nós estamos pregando 5 semanas aqui, ou há anos, né, falando sobre o isolamento não ser o caminho para o cristianismo. Ele não nos chamou para vivermos sozinhos, e por N mensagens e passagens nós podemos evidenciar isso nas Escrituras. Ou seja, se isolar para evitar a necessidade de ter que perdoar alguém não é um caminho, ou seja, não tem outra escolha. Nós precisamos ser aperfeiçoados nesse comportamento, nessa atitude. Se você tem dificuldade em perdoar, peça ao Senhor, mas não ore pedindo para Ele só quando você está ali precisando cumprir com aquilo. Ore quando os dias estão bons, ore com a sua esposa nos dias bons, fala, Senhor, eu estou aqui feliz com a minha esposa, mas eu quero também aprender a que quando eu tiver necessidade de perdoá-la, que eu possa perdoá-la no dia a dia, nos comportamentos e assim por diante, porque de forma preventiva você prepara o seu coração e prepara a sua mente para que você possa ter essa disposição prévia. Sem perdão como cultura de comunidade, a disciplina se torna vingança e a restauração se torna favoritismo. Se eu não tenho o perdão como uma base, eu vou querer disciplinar de que forma? Isso pode virar uma vingança com a justificativa que eu estou disciplinando baseado nas Escrituras. Não, na verdade você quer se vingar, porque a sua vontade mesmo era esganar aquela pessoa. Então a gente precisa controlar o nosso comportamento, as nossas emoções e olhar para a Bíblia e aprender com os princípios que ela ensina. Segundo princípio, ele vai falar sobre disciplina, né? Sobre nós de fato disciplinarmos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 14, Paulo ele diz assim, fiquem de olho em quem desobedecer as instruções escritas nessa carta e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Paulo está dizendo que não considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Gente, quando a gente fala que nós somos uma comunidade, de fato nós estamos falando
de uma comunidade que vai exigir aliança, que vai exigir lealdade, que vai exigir compromisso, que vai exigir fidelidade. E nós estamos falando de uma comunidade que não é só um nome simpático, é de fato relacionamentos, que vai exigir também disciplinas, conversas difíceis. Eu trabalho em uma empresa, dentro de um mundo corporativo a gente percebe cada vez mais a necessidade de aperfeiçoar as pessoas, os líderes principalmente, para desenvolverem boas conversas. Hoje, quando eu vou mandar uma pessoa embora, desligar uma pessoa, a gente sempre é instruído a você sempre construir algo, ainda que seja pontuando aquilo que não está indo bem, para que de repente não chegue a pessoa e fale: nossa, eu nunca soube disso, eu nunca soube que isso era um problema. Eu sei que às vezes algumas coisas parecem ser meio óbvias, mas a gente sempre está instruindo o quê? Porque o caminho, inclusive dentro de uma empresa, eu falo para as pessoas, eu já precisei desligar alguns colaboradores onde eu trabalho, e eu não tenho prazer nenhum, isso não é prazeroso, isso dá trabalho, eu preciso contratar outra pessoa de novo, eu preciso desenvolver outra pessoa de novo. Então eu falo para a pessoa assim: olha, eu não tenho prazer nenhum, ainda mais eu que sou pastor ainda. Eu falo: ai meu Deus do céu, vou ter que desligar mesmo aquela pessoa. Gente, eu sofro, até sou frio, nem durmo à noite quando tenho que desligar outra pessoa no outro dia. Tive que ir aprendendo isso, porque minha posição em algum momento pede para que eu faça isso. Mas a questão é, isso não pode ser novidade dentro do mundo corporativo. As pessoas estão preocupadas em preparar a liderança para desenvolverem boas conversas. Imagina dentro do mundo espiritual, quando a gente fala de uma família espiritual que é a igreja. A gente vai precisar desenvolver boas conversas ou conversas difíceis, porque a disciplina, ela faz parte das Escrituras. Eu disciplino, por quê? Porque eu quero resolver o problema. Eu vou disciplinar com confronto, porque eu quero de fato que aquele problema seja resolvido e aquela pessoa esteja liberta daquele pecado que por algum momento trouxe a ela uma exposição ruim e que trouxe prejuízo para a vida espiritual dela. Então a disciplina é a forma de Deus de resolver os problemas, e ela é importante por dois motivos. Primeiro, porque ela protege a comunidade. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, a omissão da disciplina, ela vai contaminar o corpo inteiro. Então eu disciplino, nós vamos disciplinar como comunidade agora, nos momentos necessários e adequados. Um dos motivos é para proteger a comunidade, porque senão aquele pecado ele pode se alastrar de uma forma que vai contaminando um corpo inteiro, e aquilo vai gerando. Eu sei que quando a gente fala de disciplina, né, algumas pessoas têm experiências ruins sobre isso, algumas têm experiências adequadas que visam, porque a disciplina bíblica sempre precisa visar o arrependimento da pessoa. E às vezes você passou por alguns lugares, ou teve algumas experiências em algumas outras comunidades, que tudo era disciplina, tudo era banco. Vai ficar de banco, vai ficar de banco, vai ficar de banco, meu Deus do céu. Faltou no culto dos homens, vai ficar de banco. Chegou atrasado, vai ficar de banco. Que banco é esse, meu Deus do céu? Vamos pôr um banco aqui em cima, então nós vamos tocar sentado no banco. Porque parece que tudo era banco, tudo era banco. E aí o que eu estou dizendo é, talvez ficou um pouco distorcido a forma de confrontar com pecado, daquilo que é pecado e daquilo que era expectativa, alinhamento, né? Será que isso, eu poderia estar naquele compromisso? Eu não poderia, mas eu não resolvo excluindo pessoas e deixando elas na sarjeta. Eu preciso entender que a disciplina, ela vai sim proteger a comunidade. Eu estava falando com o pastor essa semana, ele citou um exemplo de uma igreja que todo o grupo de louvor tinha caído em pecado. Eles estavam saindo como uma prática e indo para um lugar de prostituição. E aí aquele pecado ficou de uma forma tão alastrada que até que alguém não aguentou, foi lá e confessou um pecado, e a igreja ficou sem um músico, sem um ministro de louvor. E aí a dificuldade, eu não sei se aquilo começou com 2 ou com 3 pessoas. A ideia de disciplinar e confrontar é exatamente para proteger. Caso contrário, Paulo está deixando claro aqui, um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Então quando a gente vai praticar isso, é para que de fato haja proteção do corpo de Cristo. Quando eu sou confrontado, o que o pastor está fazendo comigo, por exemplo, ou qualquer um de vocês que vai me confrontar por algo que eu tenha cometido, ou um pecado, não só resolve o meu problema,
de realinhamento e conexão com o Senhor, mas Ele também protege a minha casa, protege a minha esposa, protege as minhas filhas, protege a liderança pela qual eu lidero. Então, ela tem como objetivo proteger, mas tem também como objetivo dar a oportunidade de arrependimento ao pecador. A disciplina retira a pessoa da zona de conforto e a confronta com a seriedade do pecado. Gente, muitas vezes, enquanto não há disciplina, enquanto não há confronto, não há arrependimento. Eu não sei se você já teve a experiência disso, mas às vezes só diante de um confronto, só diante de uma disciplina, e essa disciplina que eu estou falando aqui vai sempre se basear em Mateus 18. Quando Jesus fala sobre como nós devemos confrontar o irmão que pecou, Ele está falando, chame esse irmão, confronte ele com relação àquilo que você está sabendo, com relação ao pecado. Se ele não arrepender, chame uma ou outra testemunha para você confrontar. Só que qual que é a intenção disso? Ele fala, se ainda não acontecer, leve para a igreja. Se ainda não acontecer, não faz sentido essa pessoa participar da comunidade, porque o arrependimento é uma condição prévia para participar do corpo de Cristo. Não tem como eu estar envolvido sem permitir que o arrependimento tome uma proporção na minha vida. Então, aplicar a disciplina, nós estamos falando de Mateus 18. E é essa conversa que muitas vezes as pessoas fogem. Fogem de ter uma conversa difícil. Como que eu vou falar do pecado daquela pessoa? Eu preciso conversar com o Iago sobre aquele pecado dele lá. E como que eu vou falar? Ai não, mas meu Deus, eu vou falar que ele vai pensar aquilo. Cara, você ora, mas assim, nós somos chamados para sermos ousados nessa área também. E termos conversas, às vezes você não sabe como falar, você vai pedir ajuda para alguém. Mas o que eu preciso entender que o alvo da disciplina não é o Iago morto. O alvo da disciplina é o arrependimento do pecador. E é lógico que naturalmente é muito mais fácil nós tratarmos com a disciplina e com essas áreas, quando nós encontramos pessoas que são réu confesso, né? Quando a pessoa ela reconhece o pecado, quando ela, de fato, por vontade própria, ela vai lá e confessa. Eu concordo 100% com vocês, é muito mais fácil, muito mais, ou melhor, menos difícil, eu diria. Mas eu não posso dizer que um confronto não vai gerar convencimento e arrependimento a ponto da pessoa de fato querer mudar de atitude. Caso contrário, eu olharia para as Escrituras e falaria que o que Davi vivenciou com Natã seria desprezado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu o pecado do adultério, Davi cometeu o pecado do assassinato por tabela, quando ele mandou Urias ficar na frente da guerra, e ele somente reconheceu o seu pecado quando ele foi confrontado por Natã. O que eu quero dizer é que o confronto baseado em Mateus 18, Davi nem tinha ouvido falar de Mateus 18 ainda, tá gente? Ele viveu antes. Mas Natã chegou e confrontou Davi sobre algo que estava acontecendo. E o que acontece? Gerou em Davi o arrependimento. Eu quero que vocês não limitem, nós não podemos limitar a ação da palavra de Deus. Se Jesus estava falando, chame esse irmão e confronte, mas ele deveria, mas ele não teve maturidade para isso. Seja você a pessoa madura que vai participar do processo de reconhecimento, arrependimento e restauração. Nós somos chamados para aplicar, e muitos lugares, às vezes, muitas igrejas, não têm essa cultura de confronto, não tem essa cultura de disciplina. E aí o que vai acontecendo? O negócio vai crescendo, o negócio vai crescendo, o negócio vai crescendo, você sabendo que tem um problema. E muitas vezes não faz, por quê? Porque, meu Deus, aquela pessoa tem um papel importante. Mas como que eu vou ficar sem alguém que faz aquele papel? Irmãos, nós precisamos ficar sem ninguém, no sentido de serviço, nós vamos ficar só com violão, só com as vozes cantando, porque o meu compromisso, o seu compromisso precisa ser com as Escrituras. O nosso compromisso é com a santidade do Senhor, e se Ele nos chamou para esse papel, para essa posição, é assim que nós precisamos nos comportar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Quando a gente fala sobre a disciplina, né, qual é a disciplina que a Bíblia cria? De uma forma geral, como eu disse aqui, é Mateus 18. Mateus 18 você vai lá e lê depois, mas chama a pessoa, confronta. De uma forma geral, com os membros, é assim que a gente pratica. Muitos pecadores estão passando por processos de arrependimento e transformação sem nunca a gente nem ter exposto. Eu chamo a pessoa lá, preciso tratar um assunto com o Pranches, vou tratar ele lá, vou confrontar ele, ele se arrependeu. Nós vamos, por quê? Porque muitas coisas que estão acontecendo, ele pode fluir, isso é a vida de Cristo, quando está acontecendo naturalmente entre os irmãos.
Agora é lógico que quando nós estamos falando de liderança, Paulo ele fala além desse confronto e dessa aplicação de Mateus 18, Paulo vai falar sobre o testemunho. É por isso que quando envolve liderança, ele vai falar assim, a liderança precisa trazer a ideia de testemunho muito forte, precisa ser irrepreensível, casado com uma só mulher, não pode ser dado ao vinho, não pode ser apegado ao dinheiro. E quando uma pessoa na liderança cai, ela está perdendo o seu testemunho. É por isso que Paulo está dizendo, para esses que muito é dado, muito mais lhe será cobrado. A ideia do testemunho perdido precisa em algum momento ser restaurado. Enquanto isso não acontece, eu não posso exercer papel de influência dentro de uma comunidade. É por isso que a disciplina, tratando a liderança, muitas vezes vai gerar essa necessidade de reconstruir um testemunho. E testemunho você não constrói da noite para o dia. Mas eu quero dizer para você, você perde da noite para o dia. É por isso que nós precisamos andar vigilantes, atentos, entendendo que a disciplina que a Bíblia cria para nós vamos falar principalmente dessa disciplina que visa o arrependimento. Irmãos, nós não fazemos parte de uma comunidade que visa olhar para a disciplina como um alvo de justiça própria, ou de querer de alguma forma se vingar de alguém, de querer ver a pessoa mal. A disciplina visa o arrependimento, para que então haja restauração. Essa é a disciplina bíblica que nós estamos vivendo. Em resumo, nós poderíamos dizer que a disciplina tem 3 características importantes. Primeiro, deve ser motivada pelo amor e não pela raiva. Ela deve ser aplicada visando o arrependimento e não a punição. E ela tem como objetivo final a restauração e não a exclusão. Eu até escrevi uma frase aqui que fala que a disciplina é uma das expressões do amor. O oposto da disciplina é a indiferença. A disciplina também é uma expressão de amor. Perdoar também é uma expressão de amor. Quando a gente fala de serviço, também é uma expressão de amor. Disciplinar também é. Mas a disciplina, o oposto dela é a indiferença. Irmãos, não seja indiferente. Você não foi chamado para ser indiferente. Sabe, às vezes você fica preocupado, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora nesse terceiro tópico, sobre validar ou não a restauração de alguém, ou validar ou não o arrependimento de alguém. Enquanto você está nessa posição de juiz, você está perdendo a oportunidade de orar por aquela pessoa, de chorar por aquela pessoa, para que de fato haja uma restauração de uma pessoa que está caída. Quando Jesus estava olhando para o homem que estava ali na cruz, do lado dele, certamente tinha cometido erros, que o fizeram chegar até aquele lugar. Jesus estava olhando para ele, certamente se ele tivesse a oportunidade de depois, o que Cristo queria? Que ele também fosse restaurado, assim como Cristo quis que Pedro fosse restaurado. Pedro tinha negado Jesus, quando ele foi submetido a uma pressão, mas depois de tudo o que aconteceu, Jesus se encontra com Pedro, e aí ele fala assim, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O que Cristo estava fazendo? Jesus Cristo estava naquele momento restaurando a aliança que Pedro tinha com o próprio Senhor. Nós estamos falando agora, e vamos entrar nesse terceiro ponto de restauração do arrependido, porque isso é uma etapa necessária dentro do processo cristão. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. A restauração que Paulo está dizendo, ele está falando, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Nós não devemos descartar, nós devemos restaurar. Nós somos chamados para sermos agentes de restauração. E essa restauração, ela vai falar muito sobre a restauração com Cristo, da aliança com Cristo, da convicção, da libertação daquele peso que a pessoa vai carregar, do pecado que pode ter gerado sobre ela. A restauração que nós estamos falando é a restauração da convicção, da posição que ela assume diante do Senhor. Não há condenação sobre mim, não há condenação sobre você, e não há condenação sobre aquele que pecou, que agora está em Cristo Jesus. Isso não é seletivo, isso é para todos que estiverem diante do Senhor. E essa palavra que nós precisamos trazer como verdade. A pessoa caída, a pessoa que pecou, a pessoa que se distanciou, nós como agentes, aqueles que são espirituais, que é isso que o texto está dizendo, precisam agir com um comportamento de restauração, com um espírito de mansidão.
Quando a disciplina alcança seu propósito, que é produzir arrependimento, a comunidade deve desenvolver um senso de restauração. Eu sei, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente, porque o principal ponto que vem quando nós falamos sobre isso é: como é que eu sei que aquela pessoa está arrependida de verdade? Como é que eu sei que aquela pessoa de fato se arrependeu? Será que ela não está me enganando de novo? Né? Quero dizer para você, 100% dessa certeza, nós nunca vamos ter. Eu gostaria de ter, mas nós não vamos ter. Essa certeza, a gente tem alguns indícios que nós vamos falar aqui. Primeiro indício, a palavra é o primeiro indício, é a verbalização. Olha o que diz em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então nós estamos falando que quem assume de fato, ele está encontrando, abandonando o pecado e encontrando misericórdia. Então a verbalização é um dos primeiros sinais. Você percebe isso numa conversa, se a pessoa já está arrependida ou não. Quando a pessoa está conversando e aí ela está, eu errei aqui, mas também a minha mãe também fez isso, mas meu pai também fez isso. A pessoa ela começa a compartilhar a responsabilidade do erro dela. Isso é um sinal de atenção, porque a pessoa arrependida, de fato, ela olha para si. Eu fiz isso, eu cometi isso. Existiram pessoas que podem ter influenciado? Pode sim, mas uma pessoa que está genuinamente arrependida, ela vai olhar para o seu pecado, ela vai olhar para a sua condição. Ela não vai esconder seus pecados, por quê? Porque ela confessa com o intuito de abandonar o pecado e encontrar misericórdia. Um segundo indício que nós temos é quando há tristeza segundo Deus e não apenas tristeza pelas consequências. Porque o pecado, ele gera algumas consequências, algumas delas reparáveis, outras não são reparáveis. O pecado, ele pode gerar uma consequência, e aí a tristeza daquela pessoa pode estar de fato como uma tristeza que o leva para a salvação, ou uma tristeza que o leva para a morte. Olha que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação e não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte, produz remorso. Ou seja, há uma tristeza. Eu não posso dizer para você, não sei se você já passou, se você já caiu em uma área e que você não se entristece de você ter falhado daquela forma, mas precisa ser uma tristeza que me aponte para Cristo, precisa ser uma tristeza que me leve a olhar para Jesus novamente, dizer: Senhor, eu não sou digno disso, eu não mereço isso. Agora, o cuidado que nós precisamos ter é para que essa tristeza não encontre um espaço na verdade, de morte. É um lugar, aí eu quero me isolar de todo mundo, eu quero me afastar de todo mundo, aí eu realmente me afasto de tudo e de todos. Essa tristeza não leva para o arrependimento, essa tristeza não evidencia o arrependimento de alguém, essa tristeza evidencia remorso. Tanto é que o terceiro ponto, o outro ponto que eu queria falar é: a pessoa que está arrependida, ela busca reparar o dano sempre que for possível, mas infelizmente nem sempre é possível. Muitas vezes a pessoa chegou num nível tão profundo e tão grande que ela trouxe alguns danos que não são mais reparáveis, que já são irreparáveis, ela não consegue. Imagina alguém que tenha cometido um assassinato, por exemplo, matou alguém. Como é que você repara isso? Você não repara. E aí a pessoa, agora a questão é, sempre que possível, a gente precisa buscar esse reparo. A pessoa que roubava, ela precisa ir lá e devolver. A pessoa precisa entender a necessidade de ir lá e ter uma conversa. Se eu ofendi alguém, agora eu preciso o meu arrependimento precisa ser mais escandaloso, porque o arrependimento, ele gera isso, ele gera mudança de comportamento. Inclusive, Mateus capítulo 3, verso 8, fala que o arrependimento, ele diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento. O arrependimento genuíno começa no coração, mas inevitavelmente ele aparece na vida. Mas assim, como que eu vou saber se a pessoa está arrependida de fato? Você vai precisar caminhar com ela, irmão. Ou você vai precisar dar tempo ao tempo. Ela vai precisar ser submetida àquele processo novamente. Não tem como você ter uma revelação no sentido de: agora eu tenho certeza que é uma convicção, essa pessoa de fato está arrependida. Você está passando um processo, nós somos formados, nós somos aperfeiçoados. Agora, o arrependimento que gera mudança no interior, mas que não aparece no exterior, é um ponto de atenção.
Porque essa mudança ela precisa gerar ações externas, precisa mudar comportamentos, e quando ela for submetida àquele processo novamente, ela precisa fazer o que Mateus 3:8 está dizendo: produzir frutos dignos de arrependimento. E por fim, a pessoa arrependida, ela aceita a disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 7, diz assim: perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A pessoa arrependida, ela não foge da disciplina. A pessoa arrependida, ela se submete ao processo de transformação. Mas se você está nesse processo de disciplina, eu quero até ler o texto inteiro. Veja se vocês conseguem abrir aí para mim, por favor. De novo, Hebreus 12, 7 e 8, mas a gente vai seguir ali. Verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter a um Pai celestial para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Verso 12, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Uau, gente, essa é a disciplina bíblica. O pai não disciplina quem ele não ama. Eu disciplino minhas filhas porque eu quero que elas sejam aperfeiçoadas, porque eu quero que elas tenham um caráter parecido com Cristo. Os meus pais me disciplinaram porque eles me amavam. Porque eles tinham o intuito de que eu deixasse algum comportamento ruim que não agradasse a eles ou não agradasse ao Senhor. O que eu estou dizendo é, uma pessoa arrependida, ela não vai fugir do processo de disciplina, porque sabe que esse processo pode parecer dolorido, pode gerar tristeza. Mais tarde, no entanto, o escritor aos Hebreus está dizendo, ele vai produzir frutos de justiça, frutos de paz para aqueles que forem exercitados. Então o processo da disciplina, ele tem como objetivo alcançar, e o nosso cuidado é para que nós não venhamos olhar para a situação e querer entrar num papel de juiz, dizendo aquela pessoa, não está ainda arrependido, não está. O seu papel, Paulo não está dizendo que o seu papel é julgar se a pessoa está ou não, o seu papel é promover arrependimento e restauração. É lógico que isso vai depender da resposta da pessoa. Isso depende do quanto a pessoa vai se submeter. Alguns, diante deste processo, eles saem porque eles não querem lidar com a santidade. Infelizmente isso acontece. Você vai conhecer pessoas que passaram por esse processo. Agora, nós estamos aprendendo aqui como comunidade, nós queremos avançar nesse sentido. Nós queremos gerar uma mentalidade e um comportamento de pessoas que de fato disciplinam com esse intuito de gerar arrependimento, de encontrar restauração. Paulo, ele traz aqui dois temas, né, que ele vai citar tanto em 1 Coríntios quanto em 2 Coríntios, que ele vai mostrar uma jornada olhando para a disciplina, olhando para o perdão e olhando para a restauração. Não há uma concordância 100% de que Paulo estava falando exatamente do mesmo caso. Mas o que eu quero enfatizar nesse momento aqui, que nós vamos ler dois textos. Um texto diante de um problema, diante de um pecado exposto, né? Paulo está confrontando com rigor, trazendo uma ideia de disciplina muito forte. Paulo não tem problema de se comportar nessa posição, mas em outro texto nós vamos ver o mesmo Paulo, com o mesmo coração convertido, com a mesma maturidade espiritual, olhando agora para, com foco em restauração e perdão. Tá? Então não há um consenso entre os estudiosos e não há uma base suficiente para dizermos que ele estava falando exatamente do mesmo caso. Mas a aplicação prática que eu quero trazer hoje é mostrar que Paulo soube ser rigoroso na disciplina, mas Paulo também sabia ser intenso no perdão e na restauração. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 5.
Diz assim, ó: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. Olha o nível que Paulo estava trazendo. A ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Paulo está trazendo uma acusação muito séria para a igreja de Corinto. Está falando sobre a imoralidade sexual ter tomado uma proporção tão grande. Ele traz inclusive um caso de alguém que inclusive estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai. Ou seja, ele traz um nível de sujeira absurdo. E Paulo, ele não tem poder, não tem problema aqui em ser extremamente firme quando ele vai falar sobre o comportamento e a atitude que aquelas pessoas precisavam ter com o pecado e com aquelas pessoas que estavam cometendo deliberadamente aquele tipo de comportamento. Paulo não tem problema em ser firme, ele disciplina com muita veemência. Nós vamos ver que ele faz isso por dois motivos. Primeiro, porque ele estava ensinando a igreja a não tolerar o pecado. Ele sabia que o pecado poderia contaminar ainda mais. Então, quando ele encontra aquele nível de contaminação, Paulo, ele é enfático sobre a disciplina. E ele também fala sobre, ele também faz isso por outro motivo, porque ele estava tirando o pecador da sua zona de conforto e lhe dando uma oportunidade de arrependimento. Quando fala no versículo 5 sobre entregue-o a Satanás, ele estava dizendo a ideia de retirar a pessoa da proteção da comunidade eclesial, expondo as consequências naturais de uma vida fora do cercado da igreja, para que ela sinta de fato a necessidade de estar envolvida. Ela precisa reconhecer a besteira que ela fez, ela precisa reconhecer o dano que ela causou, e ele não está falando para que ela morra eternamente, ele está falando a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O objetivo declarado nunca foi destruir, mas salvar. O objetivo declarado nunca foi querer matar alguém ou deixar aquela pessoa na sarjeta. O objetivo sempre foi proteger a comunidade, proteger aquele lugar, proteger aquelas pessoas, mas também levar aquela pessoa ao arrependimento, porque a disciplina não é abandono, é remoção com acompanhamento pastoral para que o pecado seja abandonado. Queridos, nós estamos falando com muita seriedade, olhando para a forma como Paulo estava tratando essa situação. A disciplina, ela é necessária. Mas não para matar, mas para que haja salvação no dia do Senhor, para que essa pessoa não faz sentido ela manter uma comunhão com todo mundo, enquanto ela está caminhando para o inferno, porque alguém que de fato foi alcançado por Jesus, não vai conseguir viver constantemente numa vida como essa. Caso contrário, está vivendo uma farsa, está vivendo uma máscara de cristão, uma máscara de evangélico. Isso não leva, se o evangelho não está te transformando, se o evangelho não está te incomodando, se os pecados que vocês estão cometendo não estão sendo expostos à luz das Escrituras, está correndo um grande risco de você estar sendo simplesmente tendo o seu ego amaciado por uma palavra que em algum momento gera esperança, mas quando o pastor vem pregando algo que gera um pouquinho mais de confronto, aí não, isso não era para mim, isso era para o irmão que não veio. Gente, o evangelho precisa expor as nossas fraquezas, não para trazer vergonha, mas para trazer cura, para trazer pureza, para trazer santidade. Imagina como seriam os nossos relacionamentos quando nós de fato apresentarmos. O pastor falou algo esses dias aqui que eu achei sensacional. O altar não é um lugar para nós tirarmos coisas, é um lugar para nós colocarmos coisas. A partir do momento que nós começarmos a colocar a nossa vida, a nossa impureza, os nossos problemas, os nossos pecados diante dele, é com a intenção de fato desenvolvermos e desfrutarmos de uma vida boa, enquanto o Senhor Jesus não volta para nos levar para a eternidade.
A intenção de nós como igreja nunca pode ser disciplinar para matar, disciplinar para envergonhar. A disciplina ela tem um objetivo e nós precisamos aprender isso. É disciplinar para arrependimento, para que gere restauração. E olha esse mesmo Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 11. Agora ele mostra um lado da graça muito, muito forte. Se alguém tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas até certo ponto a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. A punição ou aquela disciplina aplicada que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Paulo agora, o mesmo Paulo que não teve problema em ser forte o suficiente para disciplinar, é o mesmo Paulo que está falando sobre perdoar, sobre consolar, para que aquela pessoa não seja dominada por uma excessiva tristeza. Ele está falando assim: reafirmem o amor que vocês sentem por eles, reafirmem o amor que vocês sentem pelo pecador, porque nós estamos falando da pessoa, nós estamos falando de alguém que carece de arrependimento, que carece de graça, que carece de transformação, assim como eu e você um dia fomos alcançados, assim como eu e você fomos retirados do império das trevas e fomos conduzidos para o reino deste amor. Paulo está falando, o Satanás, ele traz uma chave teológica aqui importante, que se a igreja não disciplina, o pecado se espalha e contamina todo o corpo, e Satanás vence. Ao passo que se a igreja disciplina, mas não restaura, a tristeza destrói o indivíduo, e Satanás também vence. Eu não sei você, mas eu estou aqui para dizer que quem vence essa batalha é o meu Senhor. Então Satanás não vai se apropriar de pecados alastrados, porque nós como igreja iremos nos posicionar quando for necessário, quando formos confrontar, quando formos discipular, quando formos disciplinar alguém, nós vamos baseados nas Escrituras. É Mateus 18, irmãos. Nós vamos falar assim: irmão, amanhã 9 horas, Mateus 18. Preciso falar com você. Eu já até aprendi agora, se você receber uma mensagem minha, falando assim: oi, podemos conversar? Mateus 18. É só com você que eu vou estar mandando essa mensagem. O problema é quando eu receber essa mensagem de vocês. Que pode acontecer, e certamente acontecerá. Então eu falei até para os meus discípulos, já que estavam aqui hoje nos outros cultos, falei assim: agora nós vamos falar assim. Amanhã tem discipulado, amanhã tem Mateus 18. Para a gente conversar. Por quê? Porque o diabo ele não vai encontrar, enquanto estiver pessoas dispostas a obedecer às Escrituras, o diabo ele vai olhar para uma igreja, vai encontrar uma igreja que de fato disciplina, para não deixar com que esse pecado espalhe e traga contaminação para todo o corpo. Mas se a igreja disciplina e não restaura, essa tristeza pode destruir o indivíduo. Você não foi chamado para ser um agente de destruição. Você não é um atirador de elite que mata as pessoas e deixa elas na sarjeta. Você é um agente e um ministro de reconciliação, um agente de restauração. Satanás quer ganhar dos dois lados, quando a igreja não tem coragem de disciplinar e quando a igreja não tem graça de restaurar. Nós estamos chamando um convite nesses 5 domingos para saber que andarmos uns com os outros vai exigir de nós amar, ser amado, servir, ser servido, lavar os pés, deixar com que o outro lave os seus pés, mas nós precisamos entender que naturalmente e inevitavelmente vai exigir de mim e de você perdão, disciplina e restauração. Queridos, filhos precisam de disciplina. As minhas filhas precisam de disciplina, eu preciso de disciplina, e o escritor aos Hebreus deixou claro que Deus ele não vai disciplinar a quem Ele não ama. Então se você está passando por um processo de disciplina, saiba, você é amado por Ele, porque Ele não disciplina quem Ele não ama.
Nós somos disciplinados quando nós somos amados, com o intuito de formar em nós um caráter parecido com Cristo. Segundo ponto, nem toda ofensa deve ser tratada publicamente, mas todo pecador arrependido deve ser restaurado. Nós estamos falando de um convívio da igreja. Jesus está falando assim: teve o seu irmão pecar, vai lá, confronta ele, Mateus 18. Nem tudo eu preciso trazer para cá, nem tudo eu preciso trazer a toda a igreja. Nós estamos falando de níveis de influência e de liderança. Já precisamos fazer isso aqui na nossa comunidade, mas quantas vezes nós já percebemos curas e pessoas sendo arrependidas, simplesmente porque outras decidiram obedecer Mateus 18? Quantas vezes você não foi convencido de um pecado ou reconhecendo algo porque alguém chegou em você e te confrontou naquela área? Irmãos, nós não queremos ser melhores do que o outro. É muito difícil estar lá. Difícil é nós irmos para o inferno. Nós queremos viver uma vida de santidade, de aprovação do nosso Senhor Jesus, sabendo que o nosso coração de fato foi regenerado, restaurado e restituído. Nós vamos cair, mas nós estamos aqui andando, nos preocupando uns com os outros, porque Isaías 42:3 diz assim: que o servo do Senhor não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Nós não queremos chutar, como diz aquela expressão, chutar cachorro morto. Nós não queremos isso, irmãos. Nós queremos restaurar, nós queremos convívio de você principalmente com Deus. Nós queremos relacionamento seu com Deus. Nós queremos reconhecimento para que você viva de uma vez por toda livre de toda a condenação do pecado, aquilo que está te levando para um remorso, para uma depressão profunda. Está faltando arrependimento, está faltando confissão de pecado em muitos casos. Não são todos, mas em muitos deles, questões psicológicas e emocionais, elas são atribuídas porque você vai escondendo e ocultando aquilo de uma forma tão grande, porque você já não consegue lidar mais com aquela informação. É tempo de nós recebermos cura do Senhor, baseado na nossa forma de tratarmos os problemas. E por fim, entre em cada relacionamento com uma disposição prévia de perdoar. Entre dentro de relacionamento sabendo que em algum momento você vai precisar perdoar e que você vai precisar ser perdoado. Esse é o convívio de uma comunidade que representa a vida de Cristo. E não falarmos e não aprendermos sobre isso é ilusão, porque quando você encontrar essa situação, talvez você não vai saber se comportar. É natural? A emoção nos leva sempre para esse lado? Não. Mas a palavra nos confronta a ponto de nós mudarmos o nosso comportamento. A ponto de nós falarmos: Senhor, eu estou aqui, eu ainda estou com dificuldade de fazer isso, eu ainda estou com dificuldade de lidar com isso, mas eu quero ser aprovado pelo Senhor. Isso só mostra que existem áreas na nossa vida que ainda precisam ser alcançadas por essa graça, que não só tira o peso do pecado, mas que gera transformação de comportamento, que gera transformação de atitude. As pessoas querem viver a graça porque não querem viver essa condenação. Na graça de Deus me tira o peso do pecado, mas a graça de Deus também te transforma. Então você precisa saber se você está de fato lidando com a graça que as Escrituras estão apresentando, porque de fato não é para viver condenado, mas também não é para viver confortado, estar confortado com isso, conformado com o pecado, como se aquilo agora faz parte, está tudo bem. Não está. E o Senhor, Ele quer te levar para algo mais profundo, porque Ele prepara, e a palavra nos promete isso. Queria que você se colocasse de pé. Ele vai prometer para nós uma vida de satisfação e prazer no Senhor, sabendo que nós estamos sendo aprovados por Ele. A palavra diz que Ele tem uma vida que traz para nós satisfação em estarmos nele. Infelizmente nós precisamos em alguns momentos lidar com pecados que geraram danos que são irreparáveis. É importante que você pare antes disso acontecer. Se isso já aconteceu com você, é importante que você ore e peça ajuda para que não haja peso de remorso sobre a sua vida a ponto de te matar, a ponto de te afastar do corpo de Cristo. Mas se você tem a oportunidade de parar isso antes, pare agora. Abandone isso, para que você possa vivenciar essas etapas de restauração, de disciplina, de comunhão, e de fato desfrute de uma vida que gere satisfação para o Senhor e para você. Queridos, quando nós estamos dando espaço para o Senhor mudar as coisas de lugar na nossa vida, nós estamos falando: Senhor, eu quero vivenciar a vida que o Senhor tem para mim. Ele diz que Ele tem uma vida preparada para nós.
Ele tem algo preparado para você, Ele tem uma história dele preparado para você, mas não dá mais para dar espaço para isso, que está aí escondido, oculto. Eu queria muito que a gente aprendesse a lidar com isso como comunidade, que nós de fato possamos entender que chamados uns aos outros, vai exigir de nós comportamentos como esse, vai exigir de nós posicionamentos como esses, diferentes do que o mundo está acostumado, porque nós esperamos ansiosamente para vivenciar o que Cristo tem para nós. Eu não sei você, mas Ele tem bons planos para os seus filhos, Ele tem bons planos para vocês, e eu quero viver esses bons planos. Eu quero viver bons planos na minha casa, eu quero viver bons planos na minha família, e no que depender de mim, porque eu não tenho controle sobre você, eu tenho controle sobre mim. Então, no que depender de mim, é isso que você precisa olhar, no que depender de você, que você possa falar: Senhor, no que depender de mim, eu vou desobstruir todos os canais, eu vou desobstruir todas as passagens, para que o Espírito flua, para que eu possa ser um agente de transformação, ser aprovado pelo Senhor, e desfrutar de uma vida que de fato faça sentido. Feche seus olhos nessa noite. O Senhor, Ele está trazendo luz em lugares onde estavam ainda escondidos, com trevas, com escuridão. Caminhar com Cristo é caminhar com uma vida de esperança, mas é também saber que vai exigir de nós posicionamento, postura, que vai exigir de nós perdão, que vai exigir de nós disciplina bíblica. Quando você for olhar para as disciplinas que você tem aplicado, que você possa de fato olhar para a luz das Escrituras e saber: eu estou pensando no arrependimento, eu estou visando a restauração, ou eu estou visando uma punição. Senhor, eu oro para que não haja esse desejo em nosso coração. Eu oro para que nós como comunidade possamos olhar para as pessoas, quando nós tivermos necessidade, Senhor Jesus, de disciplinarmos, aplicamos Mateus 18, que nós possamos aplicar a Bíblia, as Escrituras, com um único fim, o fim de gerar arrependimento, o fim de gerar restauração. Eu oro para pessoas que estão passando por processos de disciplina. Eu oro para que a tristeza que está sendo gerada não caminhe para a morte, não caminhe para o remorso, mas caminhe para a salvação, que leve essas pessoas de volta para Cristo, que leve de volta ao desejo pelo relacionamento com o Senhor, pelo relacionamento com Cristo, pela convicção, pela aliança de um lugar onde eles nunca deveriam ter perdido. Eu oro, Pai amado, por pessoas que estão precisando de restauração. Um dia nós precisamos ser alcançados. Um dia nós fomos alcançados, e o Senhor nos encontrou com os nossos pecados, com a nossa imundície, com a nossa sujeira, e nós só reconhecemos isso quando nós estamos diante da Tua santidade, porque antes disso nem parecia tão sujo assim, nem parecia tão ruim assim, mas quando nós estamos diante da Tua santa presença, nós reconhecemos o lugar onde nós estávamos, mas ainda assim o Senhor nos alcançou, o Senhor nos restaurou. E por mais difícil que pareça ser, eu oro para que os nossos olhos sejam calibrados com esse intuito, o intuito de restaurar os perdidos. Senhor, restaura pessoas que estão distantes. Senhor, restaura pessoas que se afastaram. Senhor, restaura, Senhor Jesus, pessoas, ó Deus, que abandonaram a sua fé. Restaura, Senhor Jesus, a convicção de que elas foram perdoadas, de que elas foram alcançadas. Senhor Jesus, mas afasta o pecado. Nós oramos como comunidade, pela nossa própria comunidade, pela nossa própria igreja. Encontre santidade em nós, quebra o nosso orgulho, quebra as nossas convicções, e nos possibilite vivermos, ó Pai, o melhor nessa terra, abandonando o pecado e dando espaço para a restauração que o Senhor proporciona para nós, em nome de Jesus, Pai. Enquanto eles cantam essa canção, faça a sua própria oração nessa noite.
Jesus, nós começamos essa série aprendendo sobre o amor, passamos sobre a unidade, sobre a guarda, sobre o serviço, sobre a edificação, sobre o combustível. Hoje nós descobrimos que o amor ele também disciplina, o amor também perdoa e o amor também restaura. Que o amor não é passivo, é a coisa mais ativa e corajosa que a igreja pode fazer. Esses mandamentos eles mostram a importância que Deus dá à vida da comunidade. Por isso que o convite sempre vai ser: se envolva com a comunidade, se envolva com um grupo, se envolva com uma célula. Abandone essa possibilidade de viver isolado. Ele não te chamou para isso. E seja aperfeiçoado no amor que Ele tem preparado para você. Seja um agente de transformação, de reativação e de renovação e restauração nos lugares onde você estiver envolvido, amém? Você que recebeu essa palavra, essa série, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Queria chamar os líderes aqui à frente. Nós vamos terminar aqui dando a oportunidade de orar por vocês, né? Podem vir aqui à frente. Se você tem algo específico, algum pedido de oração específico, né? Queremos orar antes que você vá embora. Talvez sobre essa série de mensagens mesmo. Nossa, essa parte está difícil. É difícil aceitar a disciplina, é difícil aceitar o confronto, é difícil ter conversas difíceis. Peça oração aqui para que nós possamos orar por você. Talvez você tenha algo físico que você precisa de oração, alguma dor que você esteja sentindo também. Nós queremos te encorajar, os líderes estão aqui para orar por você, mas que você saia refletindo no chamado que o Senhor te trouxe aqui. Se Ele te trouxe para esse lugar, se Ele te trouxe para essa comunidade, se Ele te trouxe para viver isso, é porque Ele queria elevar o nível de maturidade que você está vivendo a sua vida, a sua caminhada com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por essa mensagem, por essa série. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse culto maravilhoso, Pai. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e atribuímos a Ti, Senhor, o responsável pela nossa transformação junto com o agir do Espírito Santo. O motivador, aliás, Deus. E nós nos tornamos responsáveis em responder e obedecer a essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Uau! Quantas vidas foram impactadas pelo culto presencial e também com você no online. Hoje a palavra foi incrível, né, Cláudia? Sim. Fomos muito ministrados sobre perdão e creio que, como o Senhor falou ao nosso coração, Ele falou ao coração de vocês aí que também estão nos assistindo online e todas as pessoas que nos acompanharam presencialmente também. E nós te convidamos, a você que escutou essa palavra, vocês realmente refletirem nisso durante a semana e já aproveitar para te fazer um convite muito especial, porque durante a semana nós temos as nossas células e é lá onde a gente pode compartilhar um pouco do que o Senhor falou ao nosso coração ao domingo, partilhar um pouco da palavra que foi ministrada, né? E em específico nesse domingo nós tivemos a nossa Santa Ceia. Então, no domingo na semana que vem depois da nossa Santa Ceia, nós temos a nossa célula de comunhão, onde a gente se reúne para comer alguma coisa, para estar junto mesmo, né, em comunhão. Então, nós te convidamos a participar de uma, assim, você não pode ficar de fora, e nem tem como você ficar de fora, né? E nós temos células durante toda a semana, né, Cláudia? Sim, elas acontecem na segunda-feira, quarta, quinta e sexta. E qual célula é a melhor para você? Eu te convido a entrar em contato com a gente através do @pazchurch_Itapetininga no Instagram, e por lá a gente consegue direcionar você, sua família, para uma célula mais perto que você possa participar com a sua família. Será uma semana incrível de muita confraternização, de comunhão para celebrar esse partir do pão que foi hoje, culto de Santa Ceia. Exatamente. Pode falar. Nós temos também a nossa célula online, que acontece na quarta-feira. Se você não consegue estar em uma presencial, chama a gente lá no chat do Instagram, que a gente direciona você para nossa célula online, tá bom? Exatamente. E tem célula para todo mundo, né? Célula online para você que não consegue estar presencialmente. Temos célula para mulheres,
célula para o pessoal de Flame, pessoal mais jovem. Temos células até para os universitários aí, as aulas estão voltando agora, e aí você às vezes estuda de noite, sai muito tarde, a nossa célula de sexta-feira se inicia às 11 horas da noite. Então você que sai da faculdade e às vezes você não consegue frequentar nenhuma célula durante a semana, né? Essa célula é para você, temos células só para mulheres também. Então assim, não tem desculpa para não estar junto com o seu irmão, partilhar desse momento tão importante, né? Que é a comunhão uns com os outros, é numa igreja com muitas pessoas, né? Às vezes a gente acaba nem conhecendo todo mundo, mas na célula é esse momento onde você tem intimidade com o seu irmão mesmo ali, você conhece um pouco mais da história dele, e é muito, muito, muito importante, né? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e para nós é uma honra poder servir vocês através do online e do presencial. Não importa a maneira que você cultua o Senhor, se você está aqui no online, nós estamos interagindo com você, celebrando esse tempo de culto e falando do amor de Deus com você no chat. Se você tiver algum pedido de oração, você pode fazer os pedidos lá. E nesse momento também nós podemos orar por você na finalização desse culto tão especial. Exatamente. Vamos orar? Vamos, com certeza. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por toda essa comunidade, por todos os irmãos que desde as 6 horas da manhã estão aqui servindo ao Senhor com muita alegria, através do louvor, da atmosfera, os irmãos que estão ali recebendo os irmãos na porta, os irmãos que estão aqui no backstage, né, da mídia. Pai, nós agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que estão servindo ao Senhor com os seus talentos, ó Pai, através da fotografia, através dos sons, dos instrumentos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai, nós devolvemos a Ti em forma de adoração. Oramos por todas as famílias que estiveram conosco neste culto online, Pai. Peço a Ti que o Senhor venha alcançar cada família nesta noite, Pai. Eu não sei o que o teu filho tem pedido, tem clamado, qual é a necessidade deles, mas eu clamo ao Senhor, que o Senhor envie anjos valorosos, ó Pai, para fortalecer o teu filho, a tua filha, Senhor, para essa semana que se inicia hoje, Pai. Dê vitória aos teus filhos, ó Pai. Nós rendemos graças a Ti e consagramos tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, queridos. Deus abençoe. Uma excelente semana. Nós somos A Paz Church Itapetininga, uma família que não para de crescer.